Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries e estou aqui para falar hoje mais uma vez sobre Sinners, Pecadores, filme dirigido pelo Ryan Coogler e protagonizado pelo Michael B. Jordan. Publiquei uma crítica desse filme no canal essa semana, já é para mim um dos melhores filmes do ano, sem dúvida nenhuma, eu adorei o filme, vão lá assistir meu vídeo para saber minhas opiniões, mas hoje eu quero falar com vocês aqui sobre o quanto esse filme está impressionou na sua pré-estreia quinta-feira, o potencial que ele tem para o fim de semana de bater algumas metas muito importantes e até mesmo salvar, de certa forma, a Warner nesse complicado ano de 2025, em que o estúdio já acumula aí momentos difíceis, para não dizer fracassos, como por exemplo a bilheteria de Mickey 17 e principalmente a de Out Knights, Máfia e Poder. Eu falei muito sobre isso no meu vídeo anterior, em que eu falo sobre o suposto fim do cinema de gênero, dos filmes de máfia, e falo muito sobre a situação da Warner. E quero falar agora especificamente sobre Sinners, Pecadores e tudo que está envolvido nesse filme em termos de bilheteria, em termos de o que pode acontecer dentro do estúdio por conta dele, de repente, né? Sinners já teve, segundo noticiou a imprensa internacional, uma arrecadação impressionante nas pré-estreias na última quinta-feira, chegando a uma arrecadação de 4,7 milhões de dólares. E aí, agora mirando esse fim de semana de Páscoa, que deve ser decisivo para que alguns números se confirmem. Mas esse primeiro ponto é esse, a pré-estreia é realmente impressionante. Acredito muito que exista aqui um diretor com apelo, um ator com apelo de público também, mas com certeza as críticas positivas que já saíram do filme podem contribuir para levar o público ao cinema. Se fala muito isso, filmes mais autorais e que têm grande orçamento dependem muito hoje de uma pré-aprovação da crítica, de comentários positivos que façam o filme levar o público ir para o cinema ver o filme, tá? E falando nisso, o filme já tem uma aprovação de 97% no agregador ali do Rotten Tomatoes. Isso aqui é um número só pra gente ter de norte, não é para se apegar muito a isso, mas já é a maior avaliação da carreira do Ryan Coogler nesse agregador de críticas, que assim é bem importante, tá? Estreando no fim de semana, esse filme, o Pecadores, que teve um orçamento de 90 milhões, vai começar a disputar a liderança ali com o filme Minecraft, que é o grande sucesso desse ano, um filme que bateu muitos recordes de bilheteria, já passou da marca de 300 milhões de dólares de arrecadação somente doméstica, né, agora também na última quinta-feira, um filme gigante, realmente para levar muita gente para o cinema e que está conseguindo fazer isso. Mas a partir daqui pode ser que deve existir uma disputa entre esses dois filmes. O que a gente precisa chamar atenção aqui para Pecadores, para Sinners, e que também acaba envolvendo o filme do Minecraft, é que esse é um longa ousado, mais um talvez longa ousado da dupla de executivos da Warner, né, de co-CEOs da Warner, o Michael De Luca e a Pamela Abdy. Duas pessoas que estão abaixo, obviamente, do grande magnata David Zaslav e que nas últimas semanas começaram a ler notícias na imprensa internacional sobre uma possível demissão dos dois por conta de fracassos que o estúdio arrecadou. Nesses fracassos, existe culpa dos dois em decisões? Sim, mas muita coisa também acaba sendo atribuída a eles na velha lógica de Hollywood de encontrar culpados. Mickey 17, por exemplo, foi aprovado antes, teve o orçamento aprovado antes da dupla estar comandando ali o estúdio. O próprio The Out Knights, Máfia e Poder, foi uma escolha bancada pessoalmente pelo David Zaslav, o CEO da Warner Bros. Discovery, que é amigo do Nicolas Pileggi, que é roteirista, ele acreditava no filme. O filme acabou sendo, apesar de eu gostar dele, sendo um flop gigantesco. Aqui agora é um filme que ele tem um diretor grande dos últimos tempos, que tem muita autoralidade, é um diretor que é muito bem recebido pela crítica e não é só isso, é um filme que, além disso, ele tem um grande orçamento, como eu falei, 90 milhões de dólares. Então isso vai ser, de certa forma, talvez uma espécie de prova de fogo para essa dupla e para a gente ver também o que vai acontecer com a Warner ao longo desse ano, né? E que já acumula aí algumas estreias, alguns lançamentos
bem difíceis. Falando sobre a projeção, a Warner espera, né, tem uma expectativa moderada para o lançamento desse filme nesse primeiro fim de semana e espera que tenha uma estreia que arrecade entre 35 a 40 milhões de dólares. E tem uma cautela por conta disso, que é porque é um filme considerado nichado. Ele é um filme que transita entre gêneros, mas é mais demarcado no terror. É uma produção de época, embora eu acho que isso não conte muito, não é uma coisa que vai afastar o público do cinema, porque ele não é tão assim apegado, não está sendo tão vendido como um filme de época. E também tem a classificação R, né? Ele é proibido para menores de 17 anos de idade. No entanto, alguns serviços de rastreamento ali já colocam que sugerem um pouco mais do que a Warner está prevendo, entre 40 e 45 milhões, e segundo se noticia na imprensa, estúdios rivais acham que o primeiro fim de semana de Pecadores pode passar dos 50 milhões de dólares, tá? Vale dizer que esse filme, esse orçamento de 90 milhões está bem acima de outros projetos do próprio Ryan Coogler, né? Que por exemplo, Creed, que foi o primeiro filme dele com o Michael B. Jordan ali, teve um orçamento perto de 50 milhões de dólares. Então esse filme é quase o dobro, assim. É realmente um orçamento maior, um filme que foi feito realmente em película, com câmeras IMAX e tal. Tem toda uma questão que eu comentei na crítica e que acaba deixando o valor dele, né, de orçamento mais alto. Paralelamente a tudo isso, tem o filme do Minecraft, que eu comentei aqui com vocês no outro vídeo, brevemente aqui. Esse filme está caminhando para se tornar... passou globalmente, já na terceira semana, né, passou 600 milhões de dólares e está caminhando aí para se tornar uma das maiores adaptações de videogames para o cinema. Isso sem falar que já é a maior bilheteria do ano, isso é um feito bem importante para essa dupla que eu mencionei, para o Mike DeLuca e para Pam Abdy. Embora o filme não seja, ao contrário de Sinners, o filme do Minecraft não seja totalmente da Warner, ele é 75% da Warner, mas foi cofinanciado pela Legendary em parceria com a Vertigo. E apesar disso, tem sido um cartão de visitas, assim, uma coisa que está dando suporte para essa dupla ter esse lançamento gigante. Agora, com Sinners, com Pecadores, a gente vai ter um norte diferente aí com relação a filmes mais autorais, de diretores mais consagrados e tal. Se eles conseguirem esse retorno, eu acho que é um movimento muito importante para a Warner. Lembrando que eu comentei que existiram 2 fracassos aí, né, do que se esperava de bilheteria já antes do Pecadores, caso de Mickey 17 e The Out Knights, mas além do Sinners, esse ano a Warner ainda vai ter One Battle After Another, novo filme do Paul Thomas Anderson com o Leonardo DiCaprio, que novamente é um filme de um grande diretor, muito autoral, mas que não necessariamente por si só vai levar o público em massa para os cinemas, e esse filme teve um orçamento ainda superior ao de Pecadores, então vai ser mais uma prova de fogo. Mas eu acredito que esse fim de semana seja muito decisivo aí para movimentos que a gente vai observar na indústria, mais especificamente na Warner. Então vamos acompanhar, eu vou trazendo as notícias. E, assim, independente do que vai acontecer para a Warner ou não, assistam Pecadores, porque realmente é uma grande experiência para se ter no cinema. Vá na melhor sala que você puder para ter a experiência completa. Realmente recomendo. Esse filme é um dos melhores do ano. Era isso que eu tinha para dizer hoje. Obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo e tchau!